seja muito bem-vindo. Hoje temos a presença ilustre aqui do segundo Aceleração. Nosso querido Douglas veio lá de São Paulo, diretamente da Celção Autopeças, e também uma grande surpresa, também tem o seu podcast lá, que é a Pau de Guinchar. Então você que gosta de um podcast, tem aquele carrinho que cuida com muito carinho, aquele carrinho velho que já dor de guincho, então vai lá no YouTube, procura o Pode Guinchar lá. Douglas, mas ótimo receber você aqui, cara. Um prazer imenso. Vamos somar para essa turma aí, vamos fazer com que esses empreendedores aí, você já tem um conhecimento no segmento de autopeças, e hoje vamos tentar extrair, beber um pouco todo esse conhecimento aí, para poder somar para essas pessoas aí que estão começando aí a sua autopeça, ou estão aí ainda planejando e vão abrir essa autopeça. Douglas, mas começando por aqui, fala um pouquinho do Douglas, cara. Quem é o Douglas? Cara, Lécio, prazer é meu estar aqui. Obrigado pelo convite da Ana, Larissa. Obrigado pela recepção, por, cara, tratar a gente tão bem aí. A gente se conhece há pouco tempo, mas esse pouco tempo a gente teve, não sei, eu senti uma conexão forte aí. Eu acho que isso é muito gostoso, né? Você tá num lugar que você sente à vontade e tal, e agradecer, antes de mais nada, o convite, toda essa reciprocidade. E, cara, Douglas é cara normal aí. Tive a sorte de ser filho do Celção, que leva o nome da autopeça, Celso Barbosa, Ivanete, minha mãe, que, cara, são muito batalhadores, começaram lá do zero, e inspiração para mim, óbvio. E, cara, tento manter esse legado aí, e sou um cara extrovertido, um cara meio bagunceiro até. Esse comentou aí do Pode Guinchar, sou host do podcast, eu e o pessoal que trabalha comigo, meus amigos, o Rafael Gardenal, pelo nome você já vê que é bagunceiro também, e o Vinícius. Cara, e acho que hoje, assim, o que eu faço é isso. Meu hobby, vamos dizer, é o podcast aí. E, cara, e empreender, como você falou aí. Acho que é mais... Hoje em dia, esse é o Douglas. Depois de muito tempo, de muita transformação, esse é o Douglas de hoje. E Douglas, conta aí para nós um pouquinho mais por trás dos bastidores. Casado, quem que que acompanha você hoje, cara, como é que é isso aí? Essa relação também, se quiser falar um pouquinho, como é trabalhar como é ser CEO de uma empresa familiar, que hoje há muito aquela dúvida, né? Poxa, será que empresa familiar dá certo? Então, Douglas, responde para nós aí, como que é isso aí, esse desafio aí? Cara, hoje, por incrível que pareça, a gente estava conversando aqui antes, a gente tem o nosso podcast, mas é diferente ser convidado para um podcast. E eu tô nervoso de estar aqui hoje, de ser entrevistado. Às vezes passa até batido algumas coisas, né? O Douglas é marido da Monique, também, que, putz, ela é uma mulher maravilhosa, assim, batalhadora demais, parceiraça pra tudo. Eu acredito que é a mulher da minha vida, e se eu puder, eu quero morrer ao lado dela, vamos dizer assim, viver até o finzinho da vida ao lado dela. E, cara, em relação aos desafios aí, né? Na verdade, como eu disse, né? Eu sou filho dos fundadores da loja. Eu tenho 36 anos. A empresa do meu pai, né? A nossa empresa, Celção Autopeças, tem 30. Então, desde os 6 anos, eu brinco com o pessoal que a minha brincadeira de criança era com peça ali, né? Eu tava toda hora com uma peça na mão, toda hora vendo isso. Tô dentro desse universo, desde pequenininho. Assim. E tem meu irmão também, meu irmão mais velho, o Anderson, que trabalha com meu pai, trabalha com a gente desde sempre também, sempre dando uma força, sempre batalhando junto. E a gente cresceu nisso, tanto eu quanto ele. E confesso que antes, cara, até uma curiosidade que talvez você não saiba, eu sou formado em psicologia. Eu me formei em psicologia em 2010. Então não tinha nada a ver, assim,
peças. Meu pai fundou a empresa em 94, acabou saindo do ramo de sapatos, ele vendia sapato. Meu avô tinha uma fábrica de sapato, enfim, acabou dando certo, acabou falindo a empresa e tal. Aí meu pai foi com um amigo dele, o Marcão, até da região ali de Piracaia, deu uma força para ele para montar a loja, ele acabou montando. Um abraço pro Marcão também, puta cara, sou grato, muito grato a ele por tudo, assim, meu pai também, irmãozão pro meu pai. Até hoje eles vão pescar junto. E ele montou a loja para sustentar, na verdade, né? Cara, vamos tentar aí, é o que dá para fazer. Assim, tinha uma casa, a gente morava na cidade de Piracaia, ele tinha uma casa lá e tal, daí ele decidiu montar a loja em Bom Jesus dos Perdões, vendeu a casa, vendeu o carro que tinha, baita dificuldade. E pelo nome até, né, Celção, você já deve imaginar o tamanho do meu pai. Tem 160 quilos, assim, altão, assim, bicho monstro. Sempre foi grandão. E nessa época cara, não tinha grana, assim. É bonita a história, mas não é gostosinho, assim, sabe? Ele comprou umas prateleiras, como meu avô tinha fábrica de sapato, ele pegou as caixas de sapato do meu avô, colocou as prateleiras na frente e colocou tijolo dentro das caixas para não voar. Porque ele não tinha grana para pôr peça, ele tinha algumas peças só. Ele tinha o platinado do Fusca na época, uns negocinhos assim. Então algumas dessas peças ele deixava à mostra, as outras eram caixa de sapato, com uma etiqueta dizendo que tinha alguma coisa, quando na realidade tinha o tijolo lá dentro. E naquela época, você tinha que comprar linha telefônica, e era muito caro. Perfeito. Tinha um orelhão na frente da loja. Ele usava o orelhão de telefone da loja. E ele ligava para esse Marcão a cobrar, para perguntar que peça é, e o Marcão mandava peça para ele, que ele buscava no dia seguinte a peça, depois fazia um acerto, o Marcão via lá quanto que deu a cobrar lá, a conta de telefone naquela época e tal. E meu pai acertava tudo com ele no fim do mês, assim. E aí, cara, foi indo. Eu fui vivendo isso desde criança, eu, meu irmão ali e tal. Em 2007, surgiu a oportunidade de abrir uma loja na cidade de Nazaré Paulista, a cidade vizinha. Eu, não sei se eu quero, tal, não sei o quê. Eu meio que por livre e espontânea pressão, falei, vamos. Aí eu vou lá, eu assumo isso aí. Beleza. Abriu a loja, eu tinha acabado de começar a faculdade de psicologia, 2006, quando eu comecei, 17 anos. Cara, tava na loja por estar, assim, sabe? Não via futuro ali. Eu queria me formar e ser psicólogo clínico, sei lá. E meu pai, cara, vai aí, você vai ter que pagar a sua faculdade. Foi nessa, foi no lance de, cara, tem que pagar a faculdade, mas quando não der eu saio fora, já fecho aqui e tal. E era meio largado, assim. E aí eu brinco que eu não sei quando que foi que um bichinho me picou, assim, sabe? Não lembro. E eu nem sei se existe isso, esse lance de ter aquela virada de chave naquele dia ou naquele momento, naquela situação, sei lá. Chegou uma hora que eu mudei, cara. Falei, opa, peraí. Não, cara, isso aqui é o que eu quero. Isso aqui é o... Eu já estava formado e tal. E é isso que eu vou tocar, cara. É isso que eu quero. E eu começou a mudar um monte de... Como até se comentou, né? Hoje, quando a gente conversou mais cedo, parece que foram apertando alguns botões, assim, sabe? Fui me ligando em algumas vezes. Não, cara, isso aqui, olha que bacana, tá aqui e tal. Eu comecei a aceitar o desafio, vamos dizer assim, de, vem cá, preciso fazer rodar isso aqui. E aí, a partir daí que eu comecei a entender o que era empreender direito, porque antes eu ficava ali, meio que na aba do meu pai e tal, e ele também, cara. Show de líder. Sim, e outra, ele Empreendedor nato. bravo, bicho é bravo. O Francis conhece, seu primeiro convidado aqui, o Francis, nosso consultor, que também é meu consultor. Conhece o Celção, ele é brabo, mas eu acho que eu até meio que me toquei a época que foi que eu virei a chavinha. Foi uma vez que eu precisei de dinheiro na loja, porque tava tocando daquele jeito, falei, vou falar com ele vai me arrumar um dinheiro aqui. Eu chamei ele e falou, cara, me espera aí, depois da hora, vou passar aí pra gente conversar. Falei, beleza, vai me ajeitar um dinheiro. Ele, quanto você deve? Tal.
Pegou um papel assim. Tá, quanto é esse negativo no banco? Tá. Quanto não sei o quê? Você precisa, não lembro na época, sei lá, você precisa de 30 mil. Eu falei, beleza. Eu falei, vai dar um jeito aí. Cara, amanhã você liga pro seu gerente do banco, tá aí, vê o que você consegue fazer. Eu falei, putz, é comigo. Agora, Senso de responsabilidade, trouxe pra si. sim, Show, ensinou muita coisa ali. agora azedou, cara. Agora ou eu faço. Aí comecei a correr atrás. E aí que comecei a entender que não é fácil do jeito que eu imaginava. Que chegar onde ele chegou não era fácil do jeito que eu estava pensando que era. Não caiu do céu. Eu tinha, assim, eu tinha esquecido do lance dele. Pô, toda a trajetória dele ali, dele não ter peça, dele colocar tijolo dentro de caixa. Cara, quantas coisas a gente passou, assim, pra tá onde a gente tá. Acho que a partir dali eu falei, putz, cara, é como você falou, é comigo. E aí que eu fui começar a entender, começar a pôr a casa em ordem. E, cara, a vida não é fácil, empreender não é fácil. A gente pega uns desafios, assim, que, cara, e não só naquela época, até hoje, assim, parece que você tem que ficar cada vez melhor e cada vez aprendendo mais e tal. E eu acho que foi aí que eu me tornei, que eu comecei a me tornar o Douglas que eu sou hoje. Sem contar o lance, né, até que a gente conversou, da minha mulher, assim, né? Tipo, é uma pessoa que, cara, me mudou muito, sem ela perceber, eu acho, também, sabe? Me deu uma show de bola. Acho que é mais ou menos isso. Falei, mas... É isso aí. Douglas, alguns pontos que muito importantes, muito bonitos essa história. No nosso país, vemos se repetir e muitas empresas de sucesso. A gente acaba vendo aí empresas que começaram simplesmente na garagem de casa, aí, enfim, várias, Google, Apple, enfim, várias outras que não me recordo, mas não é muito diferente do nosso amado país. Porque você vê um grande empreendedor como é o Douglas hoje, como é o pai dele ainda, os caras foram lá, improvisaram, fizeram como puderam, da forma que era necessária, fizeram dar certo. Simplesmente com a força de vontade, um pouco de capital, né, Douglas, pelo que eu entendi, e muita resiliência, gente. Então, realmente um grande ensinamento aí que o Celção, o CEO aí, o Douglas da Celção Autopeças, nos ensina com essas pequenas coisas, gente. Isso são pontos muito importantes. Então, não adianta, né, Douglas, ter toda a grana do mundo e falar que vai dar certo sua empresa, não vai dar. É sim na hora, lá no jogo, realmente ali atuando que você vai dar certo até que você entenda o jogo da autopeças. É isso, Douglas? Para aquele cara que acha que, então, por exemplo, Douglas, você recomendaria, vamos simplificar, o cara tem um monte de dinheiro lá e o cara tem um sonho de entender autopeça, só que o cara não tem um feeling de autopeça e o cara não tem resiliência, você acha que tende a dar certo ou mais o cara é a raiz mesmo, esse raiz, modelo do seu pai? Por exemplo, nós começamos com muito pouquinho, muito simples, extremamente simples, e tinha gente, nosso ex-sócio ajudando a gente. Então, enfim, como que você define isso hoje, Douglas? É mais resiliência para aqueles que estão nos assistindo, que querem começar uma autopeça agora e não tem todo o capital, ou que de repente tem um capital e sonham montar autopeça, só que não querem atuar. Como que você definiria cada um hoje? Como que você pode ajudar esses caras hoje? Cara, acho que a primeira coisa é estudar. Você precisa, não só no ramo de autopeças, né? Você precisa entender o mercado, você precisa entender seu ramo. Cara, a gente, como eu falei, para mim entre aspas, fácil falar de autopeças, que eu tô desde quando eu nasci nisso. Então, tipo, eu acho que talvez eu saiba o que fazer, né? Na minha cabeça é tudo muito simples. Mas quando me falam de um outro ramo que eu não sei, o buraco é mais embaixo. Então, se a pessoa não é do ramo, já, cara, já melhor para uns aninhos, estuda um pouco, procura, cara, tá tendo a Autopar aqui, vai na feira, entende a mentalidade do seu cliente, enfim, entende o mercado em si, para depois você começar a pensar. Você comentou até o lance da grana e tal, da resiliência, né?
que precisaria ter, é um ponto principal que eu sempre falo para todo mundo, você tem que ter estômago, a primeira coisa. Independente de onde você vai empreender, você tem que ter estômago, cara. Porque, cara, engolir sapo, você vai engolir muito sapo. Dores de cabeça, problema com dinheiro, problema com pessoas, problema com clientes. Cara, e isso acho que é independente do negócio que você vai estar. Esses problemas vão acabar existindo. Ele existe ali com você. E se você não tiver estômago para você aguentar, estômago que eu digo é a inteligência emocional mesmo ali, sabe? Você conseguir gerir suas emoções e, cara, e se entender o autoconhecimento. Se você não tiver isso, cara, vai ser muito difícil você conseguir prosperar, porque, cara, é punk, assim. Tem hora que você, cara, você fala, cara, acho que não vai rolar. Não sei se eu vou aguentar. Entendi. E aí até o lance que a gente já conversou até um pouco mais cedo hoje também, foi, cara, assim, aquele lance, você sente que você tá cansado, você tem que descansar, não desistir. Se não tem estômago, você acaba desistindo, né? Esse que é o X da questão, né? Legal. Poxa, gente, então, aí, dicas valiosas, sugestões muito boas para quem está começando, pensando em montar uma peça. Douglas aí já tem uma experiência de mais de 30 anos dentro de autopeça. E, gente, isso se você for lá realmente se preparar, não basta só, como o Douglas falou, ter a grana ou ter só o sangue de empreendedor aí, tem que ter um pouco de cada, gente, como ele falou, a resiliência emocional, que nada mais é do que você suportar os altos e baixos e manter-se. Poxa, eu não estou aguentando, tal, vai ser difícil, já saiba disso, vai ser difícil, mas quem é resiliente vai vencer, vai prosperar nesse segmento, né, Douglas? Que é um segmento maravilhoso, gente, tá? Pouco explorado no nosso país. Há uma margem boa, até o Douglas não entrou nesse segmento, mas a gente vai entrar um pouquinho depois. Há uma margem boa nesse segmento. Então, pessoal, é isso aí, é uma coisa básica. Muita resiliência, muito estudo, preparação, muita força de vontade, superação, enfim, são os aditivos que não param. E claro que capital de giro, né, Douglas, é uma coisa muito importante para a autopeça, porque a máquina ela precisa de muito dinheiro para se retroalimentar, e vocês sabem que dinheiro no estoque é um dinheiro parado, então por isso dá necessidade, né, Douglas, de ter a grana lá no caixa para você não quebrar a sua empresa. E aí, claro que isso entra dentro do planejamento, né, de estudar antes, que é o que o Douglas também se referiu. Então, nem muita grana, né, Douglas, nem tão pouca a dose ali, você vai, através do estudo, da antecipação, digamos que você se preparando para entrar nesse mercado, conhecendo um pouco das variáveis e, de repente, podemos deixar até uma sugestão, Douglas, não sei se você conhece, se você concorda, perdão, mas, de repente, você trabalhar alguns dias em autopeça, isso mesmo, trabalhe em autopeça alguns dias, 30, 60, 90 dias, 120 dias, né, Douglas? Tem que trabalhar no segmento antes de você montar, se você não tem experiência. Se você tem experiência, ótimo, melhor ainda. O que você pode fazer? Atuar como gestor na autopeça onde você está, né, Douglas? Isso? Vê se concorda comigo, você já vai ganhar um feeling, vai ganhar muito corpo, muita resiliência, como o Douglas falou, muita inteligência emocional, para que você, na hora que você vai atuar lá na sua autopeça, você já esteja muito mais preparado. E detalhe, uma coisa muito importante, você atuar em várias frentes, em vários cargos, que é o que eu quero dizer, né, Douglas? Por exemplo, se você vai ter autopeça, você tem que entender como que funciona uma entrega, você tem que entender como que funciona uma recepção, como é lançada uma nota, enfim, entender um pouco de impostos, pelo menos uma noção básica, o que é uma liderança, o que é o CLT. Gente, tem várias coisas e coisas que a gente vai comentar aí ao longo desse podcast que só está começando aí. Douglas, você falou um pouquinho dos desafios aí, poxa, da dificuldade, poxa, de ser resiliente e tal. Hoje, vamos falar um pouquinho aqui, uma primeira pergunta direta para você, falando de autopeças. Como melhorar a eficiência da autopeça tua? Por exemplo, o cara já tem a autopeça dele, não está satisfeito lá, quer deixá-la melhor, de repente mais rápida, mais lucrativa, mas de repente até independente, ou seja, que rode menos com a presença do dono. O que você pode falar para esse cara hoje na autopeça? O que esse cara tem que fazer?
Dê algumas sugestões aí para ele. Processo e pessoas, cara. Ponto. Né? Você montou bem os processos, treinou as pessoas, desenvolveu as pessoas. Aí eu acho que é vamos dizer assim, o pozinho mágico ali, eu acho. Legal. E eu acho que é um dos maiores desafios, se não o maior. Você estava comentando até quem quer montar uma autopeça, trabalhar numa autopeça e tal. Acho que tem que ser mais do que esse tempo que você falou, sabe? Tem que ser de 6 meses para cima no mínimo. Fica de 1 ano para cima. Para ele pegar os BOs ali, para ele começar a entender. Porque ele vai entender só uma área ali. Perfeito. Ótima sugestão aí. Ele vai entender só a área de vendas, por exemplo, em 1 ano. Entender como funciona a venda. Toda essa parte por trás que você comentou, o cara não vai ter essa bagagem. E para ele gerir uma loja, para ele fazer fazer a máquina funcionar sozinha, como você falou, para ter esse pozinho mágico aí, o cara precisa entender. Não, assim, ó, eu costumo falar que o cara não precisa entender tudo a fundo. Não é isso. Só o cara tem que ser o maestro como se fosse um maestro da empresa. Perfeito. O maestro, ele não sabe tocar todos os instrumentos. Mas ele sabe dizer se tem um instrumento desafinado, se tem alguém fora do tempo. Ele sabe fazer a banda tocar. Então você precisa saber isso. Você precisa saber fazer a banda tocar. Mas eu não sei lançar uma nota. Tá tudo bem. Não tô falando para você pegar e saber ali todo. Cara, você tem que saber como funciona. O que funciona, o que tá certo, o que tá errado. Se tá errado ali alguma coisa, quem eu procuro? O que eu faço? Então você ter conseguir fazer ser maestro mesmo ali. E aí nessa, cara, processos. Quantos processos corretos? Vai acertar de primeira? Não vai. Vai errar muito. Pessoas, até você conseguir acertar, cultura da empresa, cultura, né? Não sei se o pessoal sabe, acredito que sim, o pessoal está assistindo, mas a cultura é o jeitão que a empresa trabalha. Então a empresa, ela tem um jeitão de trabalhar, um jeitão de funcionar. Quer você queira, quer não. Ela tem isso aí. Aí vai de você determinar qual que é a cultura que você quer para sua empresa. Aí, enfim, é hora de você montar os processos, trazer as pessoas, treinar as pessoas, desenvolver as pessoas. Porque a gente tem um pensamento lá, minha família também, e a empresa, né? A gente tem o pensamento de que a empresa é só um CNPJ. Para a empresa crescer, as pessoas que estão dentro dela precisam crescer também. E aí entra o lance de processos e pessoas. Ter os processos certos. As pessoas certas, às vezes, não pessoas certas que a pessoa tem que ser muito competente, tem que estar pronta, não. A gente pode desenvolver junto. E até bom, assim, é gostoso, né? Prazeroso você desenvolver as pessoas. E nessa eu acho que dá o encaixe, que faz esse jogo acontecer. Essa empresa ficar sozinha, sem você precisar estar o tempo todo ali microgerenciando as coisas e vendo, tá, cara, ali, você ser o maestro. Acho que esse é o lance. Entender ali do funcionamento total, elaborar os processos, treinar as pessoas. E aí... Show de bola, Douglas. Douglas falou pontos muito importantes aqui, mas só enfatizando aí, pessoal, então, voltando lá. Você que está começando, a sugestão aqui do Douglas sobre você ficar, quanto tempo devo ficar na função até que eu aprenda? Gente, isso é muito relativo, então, eu citei ali algum tempo, porém o Douglas está falando aqui que só, em média, ali 1 ano para a pessoa só conhecer sem entender de vendas, caso você não entenda de vendas de autopeça. Se você é um entusiasta, é a primeira vez que você vai montar uma loja, como foi, por exemplo, o pai do Douglas atrás lá, montou a sua loja, montou no peito, na vontade, e foi resiliente e foi desenvolvendo isso. Mas se você quer aí, tá com a grana para montar autopeça e vai montar autopeça, então você pare um tempo que você acha que você precisa, vá, trabalhe, lá você vai ter certeza. Iniciando o trabalho na autopeça, você vai saber o quanto você precisa estudar, se preparar e ficar dentro de uma autopeça para entender o que é uma autopeça.
Só te cortando um pouco, é que você me fez lembrar de um negócio, cara, assim, é isso, sabe? Não é que não vai dar certo porque a pessoa não conhece. Quando meu pai começou, ele só entendia de sapato, ele não entendia nada de autopeças. Esse Marcão, amigo dele, comprou umas peças para ele e falou, isso aqui vende. E ele conta essa história até hoje. Tem um cliente nosso lá de Perdões, até hoje ele é cliente, o Josué, foi o primeiro cliente que entrou na loja. Falou, oi, tudo bem? Você tem platinado aí? Ele respondeu assim, eu sei que eu comprei, mas não sei nem o que que é, você não pode entrar e me mostrar? Cara, você imagina a dificuldade que foi para fazer isso. Você imagina, cara, a dor, quão dolorido foi, porque daí nessa, até usando esse exemplo, o pai fez amizade com esse cliente, o Josué, e todo dia ele fechava a loja às 6 e ia na oficina do Josué. E ficava lá enchendo ele. Meu pai brinca que ficava enchendo o saco do Josué, porque ele queria trabalhar, finalizar os carros. Ele ficava, o que é isso? Tá, que peça é essa aqui? Tá, aí uma peça desmontada, essa peça que vai aonde? Faz o quê? Então, não é que não dá certo, não é isso. Dá, mas, cara, vai doer muito. E às vezes Sim. volta ao lance da inteligência emocional e tudo mais. Então, hoje, como tem ferramentas melhores, internet e tudo mais, um pouco mais fácil do que você ir no mecânico, ter que ficar perguntando ali mais. Perfeito, perfeito. Gente, então, mais uma vez, reforçando aí, você que está na sua peça que não tem experiência, então entre lá, você vai definir conforme é o seu aprendizado, conforme a sua dedicação, a sua resiliência em aprender, em buscar conhecimento, e não só conhecimento ali dentro da tua peça, onde você estiver trabalhando, hipoteticamente, você pode sim ir lá fora e buscar, como o Douglas falou, como o pai dele fez, foi alguns amigos para entender o que é na prática. Porque um dos principais clientes seu da autopeça é aquilo que você que está vendo esse podcast sabe. Provavelmente vai ser o mecânico, seu amigo mecânico. Um grande abraço a todos os clientes aí da Central Car também, aí, todos os clientes que prestigiam a Central Car Autopeças, nos ajudaram a Central Car Autopeças a crescer também. Então, gente, você que está na autopeça e vai empreender e vai enfrentar esse mundo, se prepare muito. E se você já tem conhecimento, só que você tem conhecimento só em um setor da autopeça, ou só vendo, só entrega, seja lá o que for, e quer montar uma autopeça, passe pelos outros. Tente ser gerente, tente ser conferente, tente ser lançador de notas, tente ser estoquista, para você entender um pouquinho de cada pedaço da autopeça, financeiro, enfim, tudo vai agregar. Como o Douglas falou, você não precisa ser o especialista, mas você precisa ser, aí, como o Douglas bem definiu, você precisa ser o maestro aí da autopeça, você vai ter que entender muito também. Um ponto bem importante que o Douglas enfatizou, que é gostar de gente. Precisa gostar de gente, qualquer segmento, qualquer lugar, nós precisamos de gente em todos os momentos. E detalhe, você vai ter que ser um líder. E para liderar, gente, vocês sabem que não é fácil aí. Acho que outros pontos que a gente pode aqui também colocar como diferenciais para quem quer melhorar a sua autopeça, a gestão de autopeça. Claro que, como o Douglas falou, entender de gente e tal. Mas outras coisas, por exemplo, ferramentas eletrônicas. Inteligência artificial está aí para ajudar muito a gente, tá? Ajuda muito em arte, e não só isso, em pesquisa, em entender o mercado. Você pode procurar ali peças que são específicas para a sua região, que mais vendem, ou como recrutar, ou como montar um estoque melhor organizado, como montar um estoque enxuto. Gente, é infinito que a inteligência artificial pode te ajudar. Então você que está na autopeça, está sozinho, começou agora, você com muito pouco aí, só com celular, você já começa com dicas preciosas da inteligência artificial aí. É uma coisa que é bem importante, além da inteligência artificial, sistema aí para você, claro que organizar, catalogar, pôr em ordem e você já começar certo a sua autopeça. Você já está dando um grande passo, que por exemplo aí, muitos aí fizeram o contrário e tiveram que se ajustar, como o Douglas falou, houve muita dor, que é a dor do aprendizado ali na marra, mas aí entra aquilo, né, Douglas? O sangue ali do empreendedor raiz, resiliente, porra, sem catálogo, sem nada. Hoje a gente tem uma série de ferramentas aí para ajudar quem começa no segmento de autopeça, por exemplo. E uma outra coisa que é muito fácil hoje, gente, que é uma pesquisa de satisfação. Você pode já entrar na sua autopeça e já começar ali cadastrando os seus clientes, fazendo uma pesquisa de satisfação para você entender o que o seu cliente está vindo buscar na sua loja e não está encontrando.
E, gente, isso é muito fácil. Hoje, pelo WhatsApp, você consegue fazer isso através de grupos, através de aplicativos que você consegue segmentar dentro do próprio WhatsApp para facilitar essa pesquisa de satisfação e para você não encarecer aí o custo da sua loja. Então, coisas aí, show de bola. Douglas, pergunta que não quer calar. Como lidar com a concorrência na minha região? Porque o empreendedor entra, meu Deus, como que eu faço isso? Como que eu vou me diferenciar? Como que eu vou ser diferente? Sendo que todas as peças são iguais, os mesmos fornecedores, todos recorrem ao mesmo distribuidor, à mesma fábrica. Como se diferenciar no mercado hoje altamente competitivo, Douglas? Cara, aí entra um pouco na pergunta anterior aí, né? De como ter a loja e tal, o que a pessoa precisa saber. Gestão financeira, eu acabei não falando até. Cara, você precisa ter uma gestão financeira para você prosperar, então gestão financeira na linha ali, cara, olhar seus números, entender seus números. Você precisa saber seus custos, não é o custo da peça, é o que você falou. O fornecedor, ele cobra R$10 para você numa peça, para o seu concorrente também é 10, para outros também é 10, para outro também é 10. Qual que é a diferença aí? Sua tributação. Qual a sua tributação? É a mesma do seu concorrente? Aí entra a questão do planejamento, né, galera? De você saber como você tem que entrar no mercado. Isso tudo é estratégia de entrada. Então, nós estamos voltando um pouquinho na primeira pergunta lá. O que eu faço para melhorar a minha loja, a gestão da minha loja? Então, o Douglas está enfatizando aqui. Gestão financeira, tributação. De repente, poxa, eu não consigo entrar no simples. Poxa, entra no MEI, cara. Entra no MEI, você tem R$80 mil aí no ano para emitir nota fiscal. Você não vai ser perfeito no início. Eu não estou falando também que tudo tem que ser perfeito, mas você pode começar. Você pode trocar dali 3 meses, se você estourar isso, ou 2 meses, e maravilha se você estourar esse faturamento no primeiro mês, né, Douglas? E claro que essa gestão aliada a um sistema ali enxuta, galera, que hoje tem um software muito barato, de 30, R$40 aí, né, Douglas, muito barato, que vão te atender de imediato, né, no início de uma autopeça, gente. Então, gente, hoje é muito, muito fácil, ao contrário de que como o Douglas, o pai dele foi precursor desse segmento, poxa, só com a força de vontade, empreendedorismo raiz, poxa, toda a família é empreendedor, e é muito bonito isso, quando a pessoa é resiliente o suficiente para, digamos que, ultrapassar todos os desafios. É bonito demais, gente, muito legal essa história. Então, reforçando, gestão financeira, cuidado com o caixa ainda, Douglas, isso aí. Sim. Então, faz parte da gestão financeira, caixa, saber os custos, porque assim, às vezes, cara, sei lá, você tem uma equipe que é você, 2 vendedores, 2 entregadores, uma pessoa do financeiro. Às vezes a pessoa o concorrente que está queimando o preço ali e tal, né? O cara não trabalha só ele e a mulher, e o cara não contabiliza isso, não sabe fazer a conta que eles também têm que receber. A maioria, assim, que eu vejo, não sabe colocar a margem, porque não tem esses números na mão. Aí entra a gestão aí. Quanto que o cara tem investido em estoque? Pô, como é que você não sabe o seu estoque? E eu tô falando isso não é, cara, porque tá falando, porque é fácil, não sei o quê. Não, cara, até pouco tempo atrás a gente não sabia. Não sabia, era só, cara, vamos lá, estão procurando peça, pede, não sei o quê. Não, cara, tem que fazer todo um estudo, tem que olhar. Cara, não é brincadeira, assim, não é. Às vezes a gente olha, é só vender. Eu tenho a impressão que algumas pessoas vêm e falam, nossa, cara, mas é tão simples, só vender, comprar por 10, vendeu por 20, morreu, tô com 10 por 10 no bolso, tchau, obrigado. Não. Cara, tem um monte de custo, tem um monte de outras coisas. Aquele dinheiro nasceu, tem a adimplência, tem, cara, um monte de outras coisas aí. Se você vacilar, você acaba rodando. E aí, se você entrar na dança do concorrente, porque assim, essa concorrência acirrada, hoje a gente sabe disso. Existe não só o lance do concorrente não saber fazer conta, existe também o cara às vezes quer fazer alguma coisa só para ver até onde você chega, e aí você não pode se prender só ao preço. O que você vende?
Você vende só o preço? Cara, como é sua loja? Seu ambiente? Pô, como eu disse, eu nasci praticamente dentro do Mousepad. Você entrar numa Central Car e entrar numa loja X, assim, cara, você vê que é diferente, sabe? O ambiente é diferente, os produtos são diferentes, o atendimento é diferente. Quando você precisar de um respaldo, o cara X lá, que vende mais barato, quando der uma dor de cabeça, ele vai estar ali, ele vai te dar a garantia do produto. E aí? Cara, a gente tem que olhar tudo isso. Não é só preço. A gente tem que entregar valor para o cliente. O preço influencia? Influencia. Não vou falar que não. Só que, cara, não vai só no preço. Se entrar nesse jogo só do preço, você vai rodar. Porque você não vai conseguir ter margem, você não vai conseguir absorver o lance da garantia do cliente, de você dar um atendimento diferenciado, enfim, diversas outras coisas que a gente tem que fazer, trazer uma palestra, trazer um coffee break, alguma coisa diferente pro pessoal. Então, cara, conselho, não entra no jogo do preço, porque nem tudo é só preço. Perfeito, muito bem. Galera, então o recado do Douglas aí, que já está há mais de 30 anos aí dentro de autopeça, galera. Bem simples, gere valor para o cliente. Porque, galera, o que é gerar valor? É fazer diferente, é o ambiente, como o Douglas falou, diferente, é você realmente ter um pós-venda, que é o famoso garantia. Só que para todo esse jogo acontecer, você ter todos esses diferenciais, você também, claro, que oferecer uma condição mínima aí para os seus funcionários, né, da forma correta, que é necessária para que você também mantenha a equipe. Olha só como é importante. Você saber os seus custos, ser organizado, ter equipe, liderar, para você poder manter a equipe, para você poder ter diferenciais competitivos, para você ter um bom ambiente, não um ambiente só para o seu cliente, mas também o cliente interno que a gente chama, ou seja, os nossos funcionários, porque isso é o que vai dar a tocada da empresa. Aliado a isso, ainda você pode pôr, né, Douglas, outras coisas além do que o Douglas falou, né? O Douglas falou de eventos, coffee break, para os profissionais da área, os nossos amados amigos e mecânicos, que é o que fazem tocar a grande parte da reparação. E você ainda pode fazer outros diferenciais na autopeça. Você que está começando, de repente tem uma, duas pessoas só ali. Cara, comece fazendo diferenciais. O que, por exemplo? O que eu posso fazer? Instalação de uma lâmpada, uma coisa muito simples, né, Douglas? Você vai se adequando ali, vai negociando no início. Instalação, de repente, até de um amortecedor de porta-mala, que é muito comum no autopeça trocar, né, Douglas? Coisas simples que você pode agregar valor. Ir lá, dar um atendimento legal. O atendimento legal é até ruim falar, mas o atendimento, gente, é uma coisa fundamental, né, Douglas, aí numa autopeça, para se diferenciar. Porque, galera, hoje as pessoas estão muito acostumadas com o atendimento, digamos que meio que robotizado. Chegou aqui, ok, tá, tchau, tchau. O cliente não quer isso. O cliente quer, como o Douglas falou, ele quer esse ambiente, ele quer a experiência, ele quer ser muito bem entendido, ele quer que o balconista, o vendedor, entenda do que ele está falando, que ele seja convencido realmente que ele tem a solução para o problema dele. Isso melhora, eleva a experiência do cara, né, Douglas? Por exemplo, uma simples palheta ali, você vai instalar para o seu cliente. Se você for lá, der atenção, você talvez consiga até agregar em mais produtos, né, Douglas? A gente estava conversando um pouco sobre isso. Um aditivo que vai te ajudar no teu ticket médio. No teu ticket médio, desculpe aí, da sua peça. Você talvez nem tinha pensado em detalhes simples, mas se você, voltando à primeira pergunta, se você for lá e trabalhar o peça, você já vai ter todos esses feelings, conhecer essa vivência dentro de uma autopeça que fazem total diferença para aquele que vai tocar, porque, como eu falei no início, é muito diferente você estar atrás de um balcão e quando você é líder e tem que fazer o negócio acontecendo. Foi o que o Douglas sentiu na pele, teve que ali ressignificar. Quando ele pediu a grana ali, falou, tem aqui, tem que pagar 30 mil. Tem que pagar, não, desculpe, preciso de 30 mil reais, ok, então tá aqui, se vira, bichão, vamos lá. É nessa hora que a gente desenvolve, né, Douglas? Hora que, digamos que o problema tá na nossa mão e nós vamos ter que resolver. E grande parte dos brasileiros e aqueles que vão montar autopeça, que vão empreender, é isso, gente. É ali na realidade, pode ter o planejamento que for,
pode ter a vivência que for, quando você começa a atuar no jogo, e não estou falando só de autopeça, Douglas, qualquer empreendedor sabe disso. Ele vai ter que fazer acontecer. E é só assim, gente, planejando, indo, enfrentando cada momento aí, cada problema do seu dia a dia. E uma coisa muito importante, acho que, né, Douglas, a gente pode acrescentar aqui. Como faço para minha autopeça melhorar? Cara, enfrente cada problema. Mas sem atrito, quero dizer. Mas enfim, se tem uma lâmpada queimada, se tem um cliente que está reclamando, ouça atentamente. Não está vendendo, vai para o balcão, tenta entender, tente melhorar dentro do seu possível, sem você se endividar mais. Faça com o que você tem, o que é possível. Faça o seu melhor nesse momento, que com certeza o cliente vai entender que, cara, esse rapaz ou essa moça ou quem for, esse empreendedor está tentando fazer com o que tem. E as pessoas respeitam muito isso, sabe? São os calos da vida. São o empreender raiz mesmo, que o qual o Douglas aí está passando por isso e enfrentou aí várias vezes na jornada dele nesses 30 anos de autopeça. Douglas, show de bola, várias. Você que vai montar autopeça, pô, você já está economizando um monte aí. Nossa, um baita tempo, hein? Nossa, porque, gente, são 30 anos aí que nós estamos tentando compactar e caber dentro de uma hora aí para você que está começando ou você que está atuando aí já na autopeça e está com dificuldade, pô, vai, segue, anota as dicas, vai lá, pratica, experimenta, de repente tenta fazer o que é interessante para você, o que é fácil, o que não vai te gerar custos. Por exemplo, a inteligência artificial é gratuita, você ir para um balcão lá, poxa, você escutar um cliente é gratuito, você dá atenção a ele e escutar o que ele quer. Então, gente, dicas aí valiosíssimas aí para você. Douglas, vamos lá. Como definir o preço das peças? Como definir os serviços também, de repente, que a autopeça vai prestar aqui? Um serviço, por exemplo, é entrega, né? Então, como que define isso? Volta um pouquinho, né, na primeira pergunta, mas eu acho que é muito importante isso, que as pessoas saibam realmente como tem que fazer esse ajuste aí. Conta um pouquinho para nós o que envolve hoje isso na seção de peças, o que é importante a pessoa levar em conta, o que ela tem que fazer para, digamos, não tá queimando o produto, como o Douglas falou, que às vezes você acha que, nossa, o preço é muito barato, e quando você percebe, de repente, você está abaixo do mercado porque você não sabe o seu custo, porque você não sabe o valor de uma moto, quanto custa um entregador, qual o risco envolvido nisso. São vários fatores aí que tem que ser levado em conta. Vamos lá, vamos ver se você está levando em conta todos esses fatores que o Douglas vai te dar de bandeja para você. Isso mesmo, bandeja. 30 anos aí, ó, na mão sua aí. Douglas, manda bala. Cara, aquele lance, né? Qual preço você precisa pôr para não fumar na cabeça? Meu pai que fala isso aí. Meu, você vai tomar na cabeça. Eu costumo dizer que eu tenho muita sorte, né? É até estranho falar isso. Tenho muita sorte de ser filho do meu pai, né? Ser filho da minha mãe. Assim. E, cara, meu pai várias vezes eu quis entrar, agora a gente conversando sobre a precificação, né? Várias vezes eu quis entrar nesse jogo do preço. Meu pai, cara, eu não lembro uma vez que ele falou, vamos entrar. Toda vez. Não, o valor é esse. Mas, pai, o cara não sei, o valor é esse. Ó, deixa eu te mostrar um negócio. Aí vem também a importância de um mentor, talvez. Que a minha sorte é essa. Eu tenho mentores já na minha casa, vamos dizer. Eu também tive mentor. Então, assim, cara, ele, ó, sua peça custa 10. Seu imposto, 8%. Só que os 8% não é dos 10. Os 8% é do preço de venda. Você não tem que fazer a conta em cima dos 10 aqui. Então, você deixa esse 8% para você somar depois no final. Aí, ó, seu custo de aluguel é tal, custo fixo, chegou no ponto aqui, agora você vai ter que ver os 8% do seu imposto, soma isso, cara, então ele já tinha, sempre foi muito bom de matemática, muito bom de matemática, então ele já, então, precificação, cara, não adianta você só olhar no concorrente, ou tem gente, cara, eu já ouvi gente falar assim, não, cara, 50%, cansei de ver, né, falar, não, cata lá, mais 50%, ou os mais antigos falam, é vezes 1,5. Pode fazer que vai dar certo. Cara. Ah, mas aí você dá... Cara, eu já ouvi isso. Já ouvi isso de lojista, tá?
não de autopeça. O cara fala, eu ganho 50%, mas eu dou um desconto de 10% à vista pro cara, eu tô ganhando 40%. Cara, eu não sei aonde ele fez essa conta aí, mas você sabe que não vai rolar isso daí. Porque você pagou 100 numa peça, você colocou para vender mais 50%, seria 150. 10% de 150 é 15. 10% do 100 que foi o custo é 10. É uma matemática que, cara, se você for fazer assim, né, vai dar caca. Não é essa continha quadrada. Então, tem que tomar muito cuidado. Conhece seus custos. Conhece todos os seus custos. E o custo real da sua mercadoria. Cara, põe tudo na ponta do lápis ali. Você senta a bundinha na cadeira e faz seu trabalho ali, sabe? Olha todos os custos. Você gasta, qual é o custo da sua moto, da sua entrega. Cara, aí, a partir daí, você faz seu preço. O concorrente tá vendendo mais barato. Cara, faz o diferencial. Faz o cara vir porque você entrega mais rápido. Faz o cara comprar com você aquela diferença que normalmente não dá muita diferença. A diferença normalmente é pouca. Cara, faz o seu pós-venda. Que nem você falou pós-venda da garantia, não é só a garantia. Pô, liga pro cara. Qual o custo que você tem? O telefone tá ali. O telefone tá ali, o WhatsApp tá ali. Pô, acabei de fazer uma venda, vendi amortecedor, sei lá, patente pro cara. Pô, vendeu? Vendi. Legal. Passou 2 horinhas. Ô, Léo, tudo bem? Tudo. O amortecedor deu certo? Ficou bom? Tá precisando de mais alguma coisa? Pô, beleza. Qualquer coisa procura a gente, cara. O cara vai voltar. Cara, eu vou comprar na Central Car, por mais que tenha uma diferença, porque os caras se importam comigo. Os caras me entregam rápido, sabe? Esse é o diferencial. E quando se tem os diferenciais, meio que não é que não importa o preço, mas não vai importar tanto. De novo, faz, para saber seu preço de venda, faz o seu custo. Esquece de olhar só para a concorrência. Não estou falando para você não olhar. Olha, cara, faz seu custo. Olha tudo o que você tem para pagar e ver se aquilo paga. Se não pagar, não adianta você ter uma empresa. Outra do meu mentor aí, do Celso. Cara, se não for para ter lucro, não precisa ter empresa. Ninguém vai trabalhar de graça. Acho que é essa aí. Eu acho que é uma boa definição. A minha esposa sempre bate nessa tecla. Empresa que não dá lucro está ferindo o propósito da empresa também, gente. É claro que toda empresa, como o Douglas falou, tem que ter cultura, tem que ter propósito. É importantíssimo a gente permitir isso, mas a empresa tem que dar lucro, gente. E se tratando de varejo, a gente sabe que o desafio é grande, porque tá aí a internet, tá aí vários sites de compra que a gente não cabe falar, mas que estão aí para fazer acontecer. E às vezes nem sempre eles sabem de todos esses custos. E como o Douglas bem definiu, não importa o que o concorrente está fazendo, mas se importa em si. Claro que você tem que saber o que ele está fazendo, qual o preço que ele está vendendo, para ver se você também não está comprando com um preço errado, está pagando mais caro, no caso. Mas foque a sua energia onde? Em controlar os seus custos, em fazer esse pós-venda que é gratuito, como o Douglas falou, em uma ligação. E foque também, gente, em ter diferenciais, em ter ambiente, em ter uma equipe treinada, uma equipe pronta a resolver um problema que o cliente vem procurar a solução na sua loja. Não foque só no preço, que quem vende, como o Douglas bem definiu, quem vende só preço vai sangrar, porque está aí, se for só questão de preço, o cara vai comprar na internet ou vai comprar em outro canal, o que é mais conveniente para ele. Perdão, Douglas, e uma coisa muito importante que o Douglas acho que também vai lembrar que, gente, a Autopeça do Douglas também faz questão de dar treinamentos aí gratuitos para a equipe não, para os mecânicos, para que eles também amadureçam. Então, tudo isso gera valor, gera conexão com os nossos clientes, né, Douglas? E também isso enganja muitas pessoas. Que, gente, se a gente for olhar só por valor, é maluco. A gente vai acabar com todos os varejos nesse. E com certeza vai existir gente propiciando, hein? Propiciando experiências e muitos clientes aí querendo comprar a experiência. O cliente quer experiência. A gente não quer só preço. Claro que tem aqueles que querem, né, Douglas? Mas é guerra do preço, não tem vencedor. E outra coisa que eu esqueci até desculpa. Não, por favor. Peça falsa, cara. Você falou da internet. Cara, o que eu mais vejo é peça falsa. Perfeito, bem lembrado. Cara, tem muita peça falsa no mercado. Tem muito usadinho que os caras colocam numa caixa ali. Cara, esse é o perigo de central.
Cara, se eu comprar na internet, tá tudo bem, a gente também vende na internet. Tá legal. Mas se certifica de quem está comprando. Porque, cara, o que tem de peça falsa, tem de nego. É ruim de falar isso, mas tem muita gente pilantra. Se certifica que você não está comprando um pilantra, entendeu? Esse é o jogo. E até só entrando também nesse outro gancho que você comentou da sua equipe e tal, de ter uma equipe legal. O ambiente também, é o que você falou, o cliente interno. Os nossos primeiros clientes são os colaboradores, são o pessoal que trabalha com a gente. Ter um ambiente bacana de trabalho, melhora tudo isso. Um ambiente bacana de trabalho, eu não estou falando que tem que ser não é isso. Às vezes as pessoas confundem, sabe? Você tem que ter um ambiente bom de trabalho, a gente se respeitar, a gente estar feliz, estar bem. Só que a gente também tem que dar resultado. A gente não pode ferir a história da empresa, assim, o valor da empresa, que é a margem, ter o lucro, a troco de ser oba-oba. Não é isso. Estar num ambiente bom, tendo resultado. Aí é o oba mesmo, porque aí tudo vai assim. E claro, né, gente, isso não tem um custo, né? Isso tem que ser previsto. Claro que sempre vai existir ajustes aí na jornada da autopeça. Qualquer uma autopeça, ou uma loja de perfume, ou seja, como for uma loja de roupa, a evolução, se o empreendedor, a empreendedora estiver disposto, é uma evolução eterna. Então, gente, os seus colaboradores, os seus funcionários, hoje, eles vão querer uma coisa. Hoje é um cliente que você vai estar atendendo na sua autopeça. Amanhã, provavelmente, vão ser outros. Eles vão mudar conforme o seu posicionamento, conforme a forma que você vai agir com seus clientes, conforme é a sua linha de peças ou sua linha de roupa, seja qual for. Isso tudo vai evoluindo com o passar do tempo, né, Douglas? E é isso exatamente quando se tem as coisas no controle, como o Douglas falou, custos, impostos e tal, qual que é realmente os meus diferenciais, os meus valores, que é a cultura da empresa, novamente falando. Quando eu tenho uma equipe que está afim, isso tudo tem custo, gente, isso tudo há diferenciais. Então, gente, não entre nessa guerra realmente, abra o olho realmente como o Douglas definiu, essas peças supostamente mais baratas. Nós já compramos também peças aí que acabaram, infelizmente, vieram usadas ou vieram peças que eram de origem duvidosa, foram devolvidas. Então, sempre vai existir esse jogo, digamos que apelativo, esse jogo sujo. E o mundo realmente é esse, né, Douglas? Sempre vai existir os que jogam certo e os que jogam de forma duvidosa. E nós vamos ter que se posicionar e passar a nossa segurança, né, Douglas? Com os nossos clientes, que eles veem ali e acham a peça realmente que vai levar qualidade, segurança para o carro dele e não somente o preço, né, Douglas? Porque se for só no preço, como o Douglas falou, isso é a guerra do sangue. Quem vai morrer primeiro nessa guerra do preço? Um show de bola, é excepcionais dicas. Douglas quer complementar com mais alguma coisa nesse sentido? Cara, eu acho que isso só em relação ao preço e tal, posso apelar? Apelar mesmo. Opa, aqui esse é convidado. Pode ir. Quanto vale a vida da sua família? Porque, imagina, você coloca um rolamento falso, porque é mais barato. Esse rolamento me estoura na estrada. Você com sua família inteira. Sua mulher, seus filhos, enfim. E aí? Quem garante que você comprando uma peça falsa aí, baratinha ali, quem vai garantir que não vai dar um problema? Não tô dizendo que é nova, boa, não dá problema. Pode ser que dê. Mas, cara, a probabilidade dela dar um problema desse é muito baixa. Cara, vai para um lugar confiável. Porque quando a gente está falando de carro, quando a gente está falando de manutenção de carro, é a sua vida, a vida da sua família que está em jogo. Então, cuidado. O barato sai caro e, cara, pode ser muito mais caro do que você imagina. Só em relação a isso aí, só o pessoal ficar esperto mesmo. Assim, tanto o pessoal, né, de quem vai vender a mercadoria, ficar esperto, tá muito fora, muito baixo ali, quanto também quem vai comprar aí, porque, cara, é dureza. Gente, então,
Claro que uma vida não tem como repor, né? A gente não tem como, devido a uma peça de origem duvidosa, como o Douglas falou, aí você acabar acontecendo uma tragédia ou machucar alguém também. Não sei o que é pior. Então, gente, atenção, isso aí. E você também deve estar se perguntando, poxa, mas como eu faço para comprar certo na minha autopeça? Uma coisa acho que cabe aqui muito bom, muito bem, porque a gente vai definir extração de preços. O que eu faço para comprar bem? Conta aí para nós, Douglas, o que a solução faz para comprar bem, pra comprar diferente, pegando um pouquinho esse lance de preço e para também você entrar já certo. Você que vai começar a sua peça ou que tá na sua peça e só está comprando caro, não está conseguindo se acertar nos preços. Douglas, conta para nós aí um segredo, hein? Isso aí é segredo, hein, galera? Segredo isso aí que o Douglas vai revelar para nós e como que a autopeça compra diferente para pegar e manter esses preços menores, ter também um pouco de atrativo na hora que é necessário e também, claro, que engordar um pouquinho ali. Uma coisa que você vai querer saber, entender muito é o spread da sua peça, então, assim, o lucro dela, a margem dela, você sempre vai ter que estar engordando ela. Custos você sempre quer emagrecer e a sua margem você sempre quer engordar ela. Então, Douglas, conta para nós o segredo de como comprar bem, cara, aumentar a margem da autopeça. Cara, comprar bem é briga, hein? Nossa. Hoje a gente faz cotação, né? Então, é óbvio. A gente entra nos fornecedores, que a gente já conhece os fornecedores, a gente já sabe quem são os fornecedores duvidosos, a gente nem passa perto deles. E os fornecedores bons. E a gente faz uma cotação. A gente precisa, a gente vai cotando. Isso é uma prática que a gente faz já há bastante tempo, tem funcionado, porque às vezes não é nem porque um é mais barato que o outro sempre, não é isso. Às vezes eu entro num fornecedor, você também passa por isso, né? A Look hoje tá com oferta do cara. Look embreagem, tá, galera? Só Verdade, né? Por isso que eu te falei, a gente que tá no ramo há muito tempo, eu às vezes passo do pressuposto que todo mundo entende o que eu tô falando. Look é embreagem. Então, a gente vai olhar lá uma embreagem Look, que normalmente a gente paga 200, nesse dia tá 190. Se você não cotar, você vai pagar os 200 no outro. Então, a gente sempre faz a cotação para a gente ver, aproveitar as ofertas dos distribuidores, né, do pessoal que nos vende, né, com cuidado. Assim, eu já pequei muito, ainda peco, ainda erro bastante nisso, de ir na sede ali. Tá muito barato, deixa eu ir lá, calma. Calma, segura, porque foi o que você falou. Precisa de caixa, precisa respirar. Precisa da gestão ali. Toma cuidado, cota. Não vai na febre, o fornecedor falou, se você comprar 10, eu te dou mais X de desconto. Calma, você pode. Então, fica atento a isso daí. Cara, uma outra coisa que aí eu acho que você precisa estar um pouquinho mais à frente aí, porque talvez no começo você não consiga ter essa força. Você de brigar com o volume mesmo. Cara, vem cá. Legal, quanto que é esse copo? X. Aí você tá com caixa. Tá, e se eu comprar 5 copos? Faz por tanto? Faço. E se eu comprar 10? Aí sim. Só que no começo você não tem esse poder. É mais difícil. A não ser que foi o que você falou. Os caras têm bastante grana, aí outra coisa. Mas eu acredito que a pessoa que vai começar hoje não tem esse perfil. Então, cota, conversa, vale, negocia. Cara, às vezes, não consegue fazer um precinho melhor? Às vezes, sempre tem uma cartinha na manga. Você consegue fazer essa negociação aí, consegue fazer dar certo. Meu pai, cara, ele briga por centavos, cara. Ele brigava quando ele fazia compra, cara, mas não sei o que, 7,89, não, eu quero 7,80. Ele chegar no 7,85. Porque é o que você falou, né? Esses 4% você já deu você já engorda a sua margem. Douglas, você acha que seria interessante para o cara que está começando agora aí, ele se cadastrar em o máximo possível de fornecedores para facilitar? Porque como você falou, o cara começou agora, não tem o caixa, não tem o fôlego para estar comprando quantidade. Será que se ele se cadastrar em mais lugares ajuda ele a, de repente, procurar o menor preço? Cara, ajuda. Mas assim, tem que sempre lembrar de saber quem é esse fornecedor.
Legal. Tô falando por erro nosso mesmo, tá? Última vez, porque o fulano lá, o concorrente X, tá pagando barato, então não sei o quê. A gente ouviu ali, o passarinho nos contou que ele comprava de X fornecedor. Porra, vem cá, vamos lá. Vamos atrás de X fornecedor. X fornecedor, vem cá, compramos porque tava de espera um negócio, era um rolamento lá que a gente pagava, sei lá, R$70, o cara tava vendendo por 50. Aí, tipo, que a gente, sei lá, vendia rolamento por 100, por exemplo, nosso concorrente vendendo por 80, sendo que a gente pagava 70. De cara, tem coisa errada, tem coisa errada. Quando a gente pediu desse fornecedor do cara, o preço era falso. E aí? Você vai fazer o quê? Pô, devolve e tal, não sei o quê. Não tem como você brigar. Só que esse é o cuidado que você tem que ter. Perfeito. Olha bem o fornecedor que você está comprando, cara. Cara, pesquisa sobre esse cara. Pesquisa com outras pessoas. Cara, às vezes eu sei que tem gente que não quer. A gente tem muita amizade, assim, com outros lojistas, outros empreendedores e tal, fora da nossa cidade. Na nossa cidade o pessoal meio que não é meio preconceituoso, tá? É meio, sabe? É meio inimigo, não é concorrente, é inimigo e tal. Daí tudo bem, cada um pensa de uma forma, mas não se junta para conversar. Aí quando você pega uma pessoa de fora, que nem a gente vem conversar aqui, pô, como é que estão as coisas, qual fornecedor é bom? Então às vezes você encontrar alguém que tem autopeças, pode ser seu concorrente, ótimo, conversa, cara. Tal, cara, de quem tá comprando, tal, tal fornecedor, vai, no começo você vai sofrer um pouquinho. Depois você vai pegando a mão, e cara, e é essencial você procurar vários fornecedores, sim. Só que toma cuidado, só ver o fornecedor de boa índole. Show de bola. Gente, então aí, umas dicas aí preciosas aí. Se cadastrar nas autopeças, não esquecer de se informar sobre esse fornecedor, qual que é a reputação dele, porque, gente, rolamento falso, aí provavelmente vai ferir a cultura da sua empresa e você vai passar uma mensagem que talvez você não queira passar. E às vezes você nem sabe que você está comprando uma peça falsa. Então, você que ainda é novo no negócio, abre o olho, fica atento, como o Douglas falou, pesquise com outros, faça network, gente. Uma coisa muito importante que o Douglas levantou aqui, que é excepcional. Faça network com outras peças, com outras mecânicas, entenda a dor deles, que provavelmente é muito parecida com a sua. Isso mesmo, e isso vai facilitar e você vai ganhar anos de experiência ali, só batendo um bom papo, de repente um bom café, só fazendo muito simples, gente. Então, cotação, cadastro, gente, vê a reputação do cliente. E outra, não crie inimigos, isso mesmo, né, Douglas? Isso mesmo. Porque na nossa região, isso não era complicado, hoje já não é mais. Hoje a gente conversa com todos os nossos colegas de segmento. E, gente, não tem por que ser inimigo. Nós temos que ser inimigo daqueles que não querem pagar o preço do seu produto. Não é um inimigo, mas entender e respeitar ele. Então, gente, fica essas dicas preciosas. E uma coisa que acabou passando batido aqui, que é o pulo do gato que o Douglas falou lá no começo e a gente acabou não explicando o que é. O Douglas falou no início do podcast que cuide, faça processo. Esse processo, gente, o que é um processo? O processo é aquilo que tem que ser feito da forma que tem que ser feito e o que você vai precisar fazer durante determinada coisa. Por exemplo, um podcast sobre montar uma câmera, sobre como, por exemplo, como montar a sua vitrine. Você pode fazer um processo. Por exemplo, um balconista, como ele tem que chegar de manhã, qual é o processo que ele tem que fazer, arrumar o seu balcão, ou abrir e fechar sua loja, você pode montar um processo. O processo nada mais é como tem que ser feito, da forma que tem que ser feito e que vai ser necessário, gente. E por que eu estou falando de processo agora para você que está começando a sua autopeça? E talvez é só você. Comece a escrever, pegue um Word, um Excel aí, de repente um Word e comece a escrever qual é a sua rotina. Isso vai facilitar muito aí para os próximos que virão. A sua equipe, você já vai fazer como você faz. Porque muitos empreendedores, né, são escravos aí da sua autopeça, do seu comércio em geral, qualquer empreendedor, e não consegue se desvincular do operacional. E por quê? Porque não há processo no Deus. Porque a pessoa não escreve como ela quer que seja feito o processo de venda, ou o processo do financeiro, ou o processo de entrega, seja qualquer tipo de processo, ou o processo, por exemplo, que nós estamos abordando aqui, de cadastro de novos fornecedores, de compra, ou simplesmente de processo de compra das suas peças. Então, gente, uma série de ferramentas aí que estão sendo entregues. Poxa,
Dá pro cara sair daqui quase montar uma peça em carro, só falta ganho e boa vontade e resiliência. Então, fica aí essas dicas maravilhosas aí que o Douglas trouxe pra gente. Douglas, nós estamos falando aqui de muito de cursos e tal, como definir melhor o seu preço. Mas, gente, às vezes você não tem essas informações, não quer, você operando sozinho a sua peça aí começou agora. Nós, por exemplo, para evitar aí custos, o que a gente fez com exposição? No início, nós e o nosso mentor penduramos aí calotinhas em ripinhas de madeira. Isso mesmo, galera. Ripas de madeira, isso mesmo. A gente chama no nosso estado aqui mata-juntas. Isso mesmo, velho. Penduramos ali, tínhamos aquele óleo Baratex mesmo. E às vezes a gente quer talvez enfeitar muito, mas a nossa realidade não permite. A gente tem que fazer aquilo que tem e como dá, galera. Às vezes não dá para vender o óleo lá super original, mas a gente pode vender aquele outro óleo que vai atender o nosso amigo lá do Pode Guinchar, né, Douglas? E o cara vai com certeza te contar boas histórias lá, que aquele óleo é assim, especial, que salvou o motor do carro dele, enfim, e que acaba que gerando aí muita empatia no passar da vida do cliente. Ele passa a ter empatia porque ele começou com você, começou lá com a calotinha de madeira, na calotinha exposta na ripinha de madeira, começou comprando aquele óleo baratinho lá, sei lá, de R$10, R$20, não sei qual o valor, qual a sua realidade. E ao longo do tempo ele vai curtindo todo esse amadurecimento, esse desenvolvimento aí da sua autopeça. Douglas, você quer complementar com alguma coisa aí? Cara, esse termo eu nunca tinha ouvido não, cara. Mata junta. Mata junta, entre duas tábuas, tá, galera? Porque não sabe, vai uma mata junta. Nós tínhamos lá, rapaz, e o pessoal comprava umas calotas, hein? E o trem era bom demais, hein? Rapaz, o pessoal comprava mais das mata junta do que o expositor. Cara, Empreendedor raiz, mais ou menos aquela história que você tá falando sobre as caixinhas lá do seu pai. sim, na verdade, cara, eu não lembro, eu falei, né, tava nervoso no começo e tal, não lembro se eu comentei, né, eu comecei, ó, agora você contei essa história, eu lembrei, eu comecei a contar, o pai é grandão, né, tal, porque no começo da Autopeças, a gente morava na cidade de Piracaia, e tinha loja em Bom Jesus dos Perdões, né, é um pouco distante. O pai, cara, você já jogou Mario Kart? Sabe Mario Kart? Perfeito. Você já viu o gorila lá no kart? Sim. O pai tinha uma Fiorino 147. Vocês já viram uma Fiorino 147? Esse é um clássico, hein, gente? Clássico. E, cara, tipo, era o que dava pra comprar. E ele ia embora todo dia pra Piracaia e levava um cara que trabalhava com ele. Cara, a roda desse carro saiu no meio da pista. Meu pai falou que ele tava andando com a 147 assim, ó. Nada, ele escutou um puta barulhão, o negócio fez assim, ele olhou pro lado, ele viu a roda passando aqui. Cara, ele segurou e o cara que ficava do lado, se eu não me engano, o nome dele era Sérgio. O pai falou que ele ficou branco, assim, ele parou. Eu disse, o que eu faço? O pai vai buscar a roda, tipo assim, cara. Isso é empreendedor raiz, galera. Cara, Isso aí. E aí, beleza. E aí, esses dias, meu pai, como eles estão lembrando disso, ele falou, não, mas não foi uma vez que aconteceu, foram duas, com o mesmo carro e com o mesmo cara. Então, tipo, são os perrengues, assim, que se, cara, meu, não é... O negócio é doido mesmo e foi doido, assim, cara. E pena que eu fico... Quando a gente conversa, assim, com o meu pai conta esses negócios, eu fico pensando, putz, cara, bem que podia existir um celular nessa época. Alguém ter filmado. Cara, que você não tem registro disso, né? Vixe, várias, cara. Meu pai, nossa, era o rei de fazer essas atrapalhadas, porque... não tinha condição, né? Aí você acaba o lance da caixa, colocando tijolo. Cara, era uma presepada atrás da outra, assim, vamos dizer. Ele dava os pulos dele, cara. Dava trabalho. Hoje em dia, tô no céu, assim. Porque, olha, antes o buraco era mais embaixo, cara. A gente fala de planejamento, né, Douglas? Mas, pessoal, faça, como eu falei, faça o seu possível agora. Nós, por exemplo, começamos, lógico, no início da nossa loja, nós começamos com oficina, mas nós mesmos, eu e minha esposa, nosso mentor na época, nosso ex-sócio, nós pintamos o nosso próprio imóvel. Isso mesmo, galera, pintamos, reformamos o banheiro e tal, correria. Tínhamos um carrinho, um carro que é um Uno na época, desculpa. E é muito engraçado, o Douglas acabou comentando da 147 dele aqui, e nós tínhamos um Uno.
E, gente, aqui no empreendedor é isso, é o que dava com o que tinha. E um dia a gente, enfim, na correria do dia a dia, na oficina e tal, e estávamos andando, buscando peças, sei lá onde eles estavam. E, gente, pra quem teve um, eu já acho que já passou por isso, o Unifus, que é um clássico acontecer as coisas. Entramos numa esquina e tal, buscando peças e tal. Chegamos nessa esquina e a porta do carro, ó, quando eu percebi, estava quase lá no paralama do carro. Então, gente, quem empreende sabe dos perrengues aí, de improvisar com o que tem, e fazer o que é possível, é realmente pintar seu banheiro, é realmente fazer acontecer. E, gente, no começo não vai dar para você pagar tudo, talvez. Claro que quem pode, maravilha, também não tira o mérito de ninguém. E cada vez que você enfrenta isso, ou o carro que abre a porta, o carro que cai a roda, te deixa mais forte e te ainda mais se prepara para o próximo degrau. Com certeza, quando vier o conforto, o carro que com as portas fechadas, que tem cinto de segurança, que não cai as rodas, né, Douglas? Com certeza fica muito mais fácil a sua viagem no empreendedorismo. Então, a gente valorize cada momento disso, a sua calotinha lá, a sua mata-junta segurando a calota no seu expositor. Valorize cada momento disso aí. Né, meu pai, o balcão de todas as lojas, meu pai que fez os 3. Até agora tem uma loja Atibaia em 2021, ele que fez. Tipo, esse lance de fazer, né? Empreendedor raiz. Ele, cara, não vamos comprar balcão, não. Fazer do jeito que eu fiz lá no começo, lá, o bichão lá, hein? Fazia prateleira e pegava a prateleira, cortava ali, colocava as madeiras e tal. Então, todos eles são. Então, tipo, isso aí nunca. O você mesmo fazer nunca vai acabar, cara. Isso aí acaba indo nessas. Sim, imagino, por exemplo, um profissional que vai começar uma autopeça aí. Não tem como, gente. Tem que realmente improvisar, fazer com que tem, da forma que é possível. Não tem como você comprar tudo, absolutamente tudo. Algumas coisas tem que ter a sua cara. Tem que ter essas boas histórias para contar, né, Douglas? Porque é isso que vai trazer a autoridade, que vai trazer posicionamento para você no futuro. E esse fato de você enfrentar, de você improvisar, isso só vai te estimular ainda mais a crescer e a fazer dar certo. Como você contou, né? Poxa, o seu pai, lá no início, não tinha nem o local para armazenar, colocava caixas vazias para vender as peças dele, separar as peças dele e melhor de tudo ainda. Ele nem sabia qual peça que ia vender. Então, gente, você já tá de mão beijada com esse podcast aí. Vou bater uma bola aqui rapidinho. O que o cara tem que fazer? Bom, primeiro de tudo, ser muito fera, ter muita resiliência, porque vai enfrentar muita coisa, enfim, vai ter que enfrentar, vai ter que se desenvolver todo o tempo, vai ter que ter liderança, vai ter que estudar, vai ter que ir atrás, fazer network, vai ter que criar empatia. São tantos adjetivos, né, Douglas, que a gente poderia ficar a noite inteira aqui falando para você. Mas, gente, se você ver esse podcast, curtir, comentar, você vai entender também o quanto, curtir e conseguir desfrutar desse podcast, com certeza vai fazer total diferença e você vai acelerar o tempo aí aproveitando esse podcast. Douglas complementa com alguma coisa, mais algum adjetivo aí que é primordial aí para esse cara, primordial, mais basicão, assim. Senão você poderia também ficar a noite inteira aqui falando. Tem que ser meio doido, né? Boa, Douglas. Tem que ser maluco aí, ó. Eu acho que tem que faltar uns 12 parafusinhos na cabeça pra entrar na jogada. Mas, né, brincadeiras à parte aí, cara, eu acho que você tem que ter pegada. Resumindo é isso, cara. Você tem que ter pegada. Tá disposto a ter pegada e, cara, fácil não é. Eu brinco, né? É difícil você ter um negócio. Da mesma forma que é difícil você não ter. Cara, é difícil trabalhar para alguém. É difícil trabalhar com alguém. É difícil, tudo é difícil. Você precisa escolher o seu difícil. Qual foi o difícil? Difícil trabalhar, fazer dar certo uma empresa familiar também. Sim. Então, gente, em todo lugar, o que o Douglas quer dizer, vai haver desafios. Então, a gente não pode parar, tem que ter resiliência. Que em qualquer lugar, loja de carro, loja de roupa, ou seja, loja de perfume, o que for, sempre vai existir essas dificuldades, essas barreiras, e a gente vai ter que superá-las. Simples assim. Então, cabe você, empreendedor, ir atrás de informação, como você está aqui hoje. Você já está atrás disso, você já é um vencedor. Você que participa de eventos, feiras também no seu ramo. E se não tem no seu ramo, se não procure coisas similares, outros lugares para que você possa aí estar avançando continuamente. Que como você observa, hoje o mercado desenvolve e desenrola cada vez mais rápido, né, Douglas? E só mais um adendo, né?
escolha o seu difícil. E, cara, eu costumo falar, empreender não é para todo mundo. E tá tudo bem. Não é porque a gente empreende, todo mundo tem que empreender. E um lance que você falou também no começo, que eu acabei deixando passar, cara, você não precisa ter o seu negócio para você empreender. Você pode empreender no CNPJ do outro. Cara, o Geraldo Rufino fala muito disso. Empreende no CNPJ do outro, vai ser muito menos doloroso. Você pode crescer junto. É óbvio, aquilo que a gente fala, você tem que estar numa cultura de crescimento, que a empresa quer crescer e quer levar junto. Não, porque assim, pra gente não faz sentido só você ganhar, é o ganha-ganha. Então, cara, quer empreender? Uma dica também que eu acho que é o mais valioso, empreende no negócio do outro, empreende onde você tá. Cara, faz tudo que você vai pra cima ali e tal. E às vezes você vai entender que, putz, eu não quero abrir o meu negócio, eu quero prosperar fazer este negócio prosperar e prosperar junto com esse negócio. Então, empreender é para todo mundo e ninguém tem obrigação disso, porque a galera às vezes fica, né, glamorizando isso. Que você tem que empreender, você tem que fazer, hoje em dia tá nessa era, vamos dizer. Mas não é assim. Se você tiver algum lugar, é óbvio que você tem oportunidade de crescer, oportunidade de se desenvolver, de realizar seus sonhos ali dentro, cara, vai pra cima também do mesmo jeito. O negócio é seu. Eu costumo falar pra todo mundo lá. Ninguém trabalha pro Celson Autopeças. Todo mundo trabalha com o Celson Autopeças. Eles trabalham junto, pra gente crescer junto. Não é um trabalhando pro outro, é com o outro. E essa é a sacada. Aí, galera, muito importante essa dica aí. Então, não trabalhe para o outro, trabalhe com ele, para que ambos prosperem. É o jogo, como o Douglas bem definiu, ganha-ganha. Então, isso é muito legal aí. É outra forma de a gente ver. Não vá, né, no entusiasmo de, eu vou fazer, vou enfrentar tudo sozinho. Não, você sempre vai precisar de alguém. Então, comece empreendendo aonde você está. Como o Douglas falou, aonde você está agora, empreenda agora. Prove do que é essa picada que o Douglas falou no início. Prove o que é o que é ser empreendedor já onde você está nesse momento. Se você faz entrega, se você é gerente de uma loja, se você é balconista, prove agora imediatamente que com certeza as pessoas vão começar a te ver diferente e você vai estar muito mais treinado para enfrentar, se for o caso, claro, sem problema nenhum, o empreendedorismo mesmo raiz. Douglas, e para fechar aqui, Douglas, queremos agradecer demais a sua presença, colaborou demais aí com essas pessoas que vão começar a empreender, ou que querem empreender aonde estão, como você bem falou, uma nova forma de olhar. Então, Douglas, queremos agradecer demais por esse grande aí conhecimento, trazer aqui, nos preencher com ferramentas e formas e explicar de forma muito simples para você que quer começar a sua autopeça aí, ou quer desenvolver a sua autopeça. Douglas, deixa nosso muito obrigado aqui. Eu que agradeço, cara. Obrigado pelo convite, obrigado por tudo aí, cara. Vocês de verdade são fora da curva, vocês são diferentes. Queremos agradecer também aqui a minha esposa, as pessoas envolvidas, Larissa, que está aqui nos bastidores, todos aqueles aí que colaboraram aí para que esse podcast entrasse no ar, hein? Douglas, gratidão, e gratidão a toda a equipe que está por trás. Valeu.